Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Estamos aqui eu, Ana Paula, e o meu marido maravilhoso, Natan, casados há 11 anos e pai dessa galera, pai de 4 filhos, vivendo uma vida incrível e querendo compartilhar com as pessoas quais são os segredos por trás dessa nossa vida incrível, né? Para o nosso primeiro episódio, a gente separou algumas perguntas que eu recebo frequentemente nas minhas redes sociais sobre relacionamentos. Vou fazer uma colinha aqui. A primeira pergunta é: como saber que escolheu a pessoa certa para casar? E aí, amor? Como é que você soube que era a pessoa certa para você casar? Eita. Posso contar a verdade? Olha, você está sendo filmado. Bom, eu tava lá numa balada e eu vi uma gata dessa aí dançando lá, né? Ela tava dançando com um anão, gente. Vê se pode um negócio desse. Não, peraí. Você vai começar mentindo no primeiro episódio, não tem a menor condição. Mas aí eu vi aquela gata e eu falei assim, chamei ela pra dançar e ela falou assim, na próxima música. E Deus me ajudou e a próxima música aconteceu alguns segundos depois. E aí ela me falou, já chegou na próxima. E a gente ficou dançando a noite inteira. Mas eu lembro de uma coisa interessante, que nesse primeiro dia, a gente dançando, não sei se foi na 5ª, 4ª, 10ª música, eu falei pra ela, eu quero casar e ter 5 filhos. Não lembro o que mais que eu disse depois disso, mas eu lembro que foi engraçado. E ela caiu na brincadeira, caiu não, né? Ela quis cair na brincadeira. E aí, assim, cada um tinha uma vida, né? E a gente, até que um belo dia decidiu, e eu acho que foi em maio, a gente se reencontrou, e em junho a gente estava casado. E o que eu achei legal foi que, quando nós casamos, todo mundo, meus amigos fizeram uma roda na época ao redor de mim e falaram assim, cara, não é assim, pô, você tem que conhecer a pessoa primeiro. Mas eu ouvia um ditado interessante antes, que falava assim, você só conhece a pessoa depois que come 1 quilo de sal junto, né? Pô, comer 1 quilo de sal demora, né? Aí eu pensava comigo assim, falei, cara, eu quero casar, quero ter uma família grande, já tô com 23 anos, então já que é para comer 1 quilo de sal junto, que eu coma logo, porque se não der certo, que isso se resolva logo. É claro que nem de longe isso representa o que eu penso hoje, né? Mas na época foi assim que aconteceu de forma resumida. São os pontos principais que eu lembro. E aí, meu amor, o que você lembra aí de pontos interessantes sobre essa história inicial nossa? Não, eu vou só fazer uma retificação, né? Na verdade, você falou algo parecido com eu quero ter 5 filhos, se você não quiser, não fala nem seu nome. Então, quando eu não posso dizer que eu fui enganada, né? Quando eu conheci, você já deixou muito claro. E é claro que tem coisas que a gente só foi perceber muitos anos depois, né? Mas quando a gente faz essa análise, essa retrospectiva, a gente vê que ali já tinham elementos muito sugestivos de que aquilo poderia dar certo, né? Era uma pessoa decidida, era uma pessoa que tinha os seus valores e não tinha medo de compartilhar. Imagina, quem é que nesse mundo vai falar numa balada que quer ter 5 filhos, né? Isso aí assusta qualquer um. E principalmente quem não vai se assustar com a pessoa que fala isso, né? Quem vai escutar isso e falar, então tá bom. Então anota aí meu telefone. Mandei ele colocar meu nome lá, Ana Paula Pradella, que é o sobrenome dele. E tadinho, ele não percebeu na hora, né, amor? Mas assim, tudo bem. Eu não entendi a brincadeira na hora. Aí caí na risada depois. Mas aí nessa história, que é bem peculiar de fato, né? Não é a história da maioria das pessoas, a gente nota alguns elementos importantes. Como eu disse, a decisão, uma pessoa que já trabalhava, eu acho que esse é um ponto importante também, né? Você trabalhava bastante, eu tinha acabado de começar a trabalhar. Éramos muito jovens, eu com 21 e você com 23. Mas, de certa forma, apesar da muita imaturidade que a gente ainda tinha naquela época, a gente já tinha alguns direcionamentos de vida, né? Nós não éramos aqueles jovens acomodados, eram sempre em busca de... eu, pelo menos, queria estudar e você queria trabalhar muito, né? A gente tinha essa combinação boa. E mais do que essas questões, a gente tinha uma afinidade muito grande também, né? Eu acho que isso conta bastante. Às vezes a gente fica colocando a pessoa certa dentro de uma lista de qualidades que ela tem que ter, mas existe uma coisa que a gente também não pode ignorar, né? A afinidade, a química, a vontade de estar perto, a vontade de estar junto, eu acho que isso também tem um papel fundamental no relacionamento. O que você acha dessa parte? Eu coloquei uma colinha aqui para falar sobre isso, né? Assim, eu sempre puxo muita conversa para aquilo que está no nosso controle, né? Eu acho que um casal sempre tem o homem tem aquilo que ele pode fazer e a mulher tem aquilo que ela pode fazer. É muito legal quando as coisas coincidem, que é o caso meu e da Ana Paula, que nós nos conhecemos e as coisas se coincidiram, né? Eu enxerguei nela um monte de coisa que eu falava, caraca, eu preciso aprender isso, preciso melhorar, eu preciso ter essa pessoa do meu lado. E ela enxergou em mim outros pontos que fazia falta nela, né? E nem todo mundo começa assim.
Mas eu coloquei aqui como achar a pessoa certa, né? Eu acho que o primeiro passo para você achar a pessoa certa é você estar decidido daquilo que você quer. Como eu falei, não existia a possibilidade de eu me casar com alguém que não quisesse ter 5 filhos, né? Hoje, minha ideia não é ter 5 filhos. Na verdade, nós vamos receber os filhos que Deus nos entregar. Então, se nós tivermos 5, 6, 7, 8, isso não muda, né? Mas, por algum momento, pela imaturidade da vida, eu achava que filho era um número e achava que eu iria realizar meus sonhos sendo pai. E hoje eu também penso diferente sobre isso, mas aí é muito assunto que nós temos à frente. Mas eu acho que assim, o primeiro passo, de qualquer maneira, para qualquer coisa da vida, desde uma profissão, desde uma amizade, desde os seus relacionamentos com seus pais, com seus amigos e com o seu cônjuge, com a pessoa que vai te acompanhar pela vida, é você definir o que você quer. E aí para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil. Eu sou uma pessoa que erra muito porque eu tomo as minhas posições e nem sempre estou certo. Quase sempre, mas nem sempre. Então, o que acontece? Eu tinha decidido isso muito claro. Eu quero casar cedo e quero ter 5 filhos. Se ela não quisesse, isso não tinha negociação com esse contexto, né? Então, decida o que você quer. Eu acho que isso é um ponto interessante. E como segundo ponto que eu falo, como encontrar a pessoa certa? Eu acho que nós não encontramos a pessoa certa. A gente se faz no processo, né? O ser humano, ele não nasce pronto. Então, o Natan, quando conheceu a Ana Paula, e o Natan de hoje, ele é uma pessoa completamente diferente. São outros conceitos de vida, outro modo de enxergar qualquer coisa. Existia uma raiz lá atrás, né? Mas essa raiz nem de longe seria o que é hoje, teria dado os frutos que deu hoje, se não houvesse um movimento ali de ser melhor. Um movimento de olhar para as deficiências que eu tinha e olhar para a Ana Paula e olhar para o mundo e falar assim, o que eu posso pegar de bom? E nesse ponto de melhoria contínua, eu acho que tem um ponto interessantíssimo nos casais ou em qualquer relacionamento, na amizade e tal. As pessoas fazem o contrário, elas fazem a pioria contínua, né? O que eu vejo assim? A gente costuma se nivelar para baixo. Isso é um absurdo, um negócio que não tem lógica, né? Você, por exemplo, vê alguém do seu lado e você fala assim, cara, essa pessoa não faz direito. Aí você fala assim, já que essa pessoa não faz direito, deixa eu fazer pior, né? Aí você vê alguém do seu lado e fala assim, a pessoa não se alimenta bem. Já que ele não tá nem aí pro corpo, deixa eu também não estar nem aí pro corpo. Eu falo, puta que pariu, né? Porque quando eu olhava a Ana Paula, havia como uma inspiração absurda em um monte de coisa que eu via. Eu falava, caraca, essa mulher tem que estar do meu lado. Eu choro, porque... Calma lá. Deixa eu falar então, enquanto você se recupera. Que lindo. Bom, eu não sei se ficou claro para as pessoas a dinâmica, né, que a gente viveu. A gente se conheceu em fevereiro de 2014 e a gente noivou em junho de 2014, né? Foram poucos meses entre a primeira vez que a gente se viu na vida e o momento em que a gente estava dividindo a mesma casa. De uma forma toda bagunçada, a gente tinha muitos conceitos confusos e muita ausência de alguns conceitos importantes. Mas nesse intervalo a gente pôde tomar essa decisão e começar. E sobre isso que você está falando de melhora contínua, foi uma coisa que eu aprendi muito com você, né? Eu até coloquei esses dias no meu Instagram um relato que para mim marcou bastante, que foi o dia da louça suja. A gente estava morando junto há pouco tempo, estava noiva há pouco tempo. E eu cheguei em casa, eu trabalhava de 7 às 4, depois eu ia para academia, depois eu ia para o cursinho, eu tinha uma vida bem agitada, chegava em casa por volta de 11. Mas nesse dia, eu consegui chegar mais cedo, acho que eu não tive aula. E aí tinha uma pilha de louça para lavar, que a gente tinha feito janta e tinha deixado a louça por lá. E eu cheguei em casa, simplesmente troquei de roupa e fiquei lá, deitada, fazendo nada. Você tinha pizzaria na época, fazia faculdade de Direito. Nesse dia você chegou, sei lá, 9h30, 10 da noite. Abriu a porta, olhou, me deu um beijo, olhou a pia, trocou de roupa, falou, vamos fazer janta? Vamos. Você foi lá e lavou a louça com um sorriso no rosto, me contando como tinha sido seu dia. E aquilo ali me deixou tão constrangida, sem você ter, assim, sua boca não se abriu para reclamar, para falar assim, poxa, você podia ter lavado a louça, você estava aqui sem fazer nada. Que não era nada injusto falar isso, né? Éramos dois maridos sem filho. Então, a gente não tinha muitas atribuições, então dava para eu ter feito isso, mas a sua reação foi completamente diferente do que as pessoas costumam fazer nas suas casas, né? Geralmente é uma briga, assim, nossa, você não lavou a louça, você não faz nada. E você que também não arrumou a cama. Mas você também deixa tudo espalhado. Então as pessoas vão cultivando o pior de cada uma e vão colocando isso na mesa o tempo todo. Então lá em casa, muito cedo, eu percebi que não ia ser desse jeito. E isso me contagiou também, né? Eu nunca fui uma pessoa de reclamar muito, mas naquele momento eu percebi que a gente ia viver uma vida de todo mundo fazendo o máximo.
eu não ia ser besta o suficiente, né, pra não te acompanhar no seu progresso. Então, quando eu vi você lavando a louça, sorrindo, contando do seu dia, pensando, e aí, o que a gente vai jantar, o que a gente vai fazer? Eu falei, caracas, é isso que eu quero pra minha vida, né? E graças a Deus está diante dos meus olhos aqui. Então, basta ser assim também. E desde então, a gente vem, claro, melhoramos muito, né? Vivemos desafios nesse processo. Mas ter isso como centro, eu acho que foi decisivo para nossa vida se tornar tão feliz, né? Entregar o máximo. Eu não espero que você faça. Eu não tenho um caderninho onde eu passo o dia anotando assim, hoje o Natan... hoje eu fiz o café da manhã. Amanhã o Natan vai ter que fazer o café da manhã e pegar uma água. E você, Ana Paula, hoje eu botei ração para as nossas cachorras. Amanhã a Ana Paula tem que fazer. Não existe essa contabilidade, né? A política lá em casa é transbordar. Cada um faz o seu máximo em todos os campos da vida, de acordo com as suas possibilidades. E em vez de ser 50-50, onde se cada um falhar nunca chega a 100, a gente é 200, né? Sempre transborda e tenho certeza que a gente nunca vai viver esse momento de escassez. Mas eu acho que isso é a realidade de muitos casais, né? Que ficam comparando o que um faz, o que o outro faz, sem ter essa noção de entregar-se totalmente, sai ganhando todo mundo, sem reservas, né? Eu sempre vejo a vida de forma muito lógica, né? E olhar a vida de forma lógica me faz com que eu faça conta das coisas. O que é essa conta que eu tô falando? É assim, eu tenho duas possibilidades, eu tenho algumas possibilidades de agir. Entre elas olhar para os defeitos de quem está do meu lado, ou do meu companheiro de trabalho, ou dos meus amigos, e fazer pior do que eles. Ou eu também tenho a possibilidade de olhar para tudo que tem ao meu redor e falar assim, como que eu posso captar o melhor daquilo que está ao meu redor, né? Eu lembro que é interessante, assim, são casos fora da vida de casal, porque às vezes todo mundo fica pensando, poxa, mas para você é fácil. Por ter uma mulher como a sua. É verdade, é fácil mesmo. Mas esse movimento de melhoria contínua, ele se aplica para todas as áreas da minha vida. Eu lembro recentemente, 1 ano e pouco atrás, que eu resolvi montar uma frota própria na empresa. E ao montar a frota própria de caminhões, na época o pessoal falou assim, cara, Natan, isso vai dar muito trabalho, vai dar problema, motorista dá dor de cabeça, faz isso, faz aquilo, faz isso. E me colocaram um monte de dor de cabeça. Né? Que muitas pessoas vão olhar aquela situação e vão falar assim, cara, para que você vai mexer com isso, né? E aí eu decidi fazer, e aí eu peguei, por exemplo, comprei os primeiros caminhões e coloquei e falei assim, como é que faz? Eu anotei tudo que eu fui aprendendo, que as pessoas foram falando. Tudo que elas falavam eu fui aprendendo. E falei assim, como é que faz para eu corrigir esse problema, esse problema, esse problema, esse problema? Ou seja, a situação, os problemas que as pessoas tinham, não era motivo de eu olhar aquilo e falar assim, cara, eu vou ter também. Ao contrário, eu falei assim, como é que eu posso resolver isso? Como é que eu posso fazer diferente? Será que eu não tenho uma possibilidade, né? Será que não tem uma forma melhor de fazer isso? E a mesma coisa no relacionamento. Se você vê, por exemplo, todo mundo tendo problema, igual é comum falar, pô, quando você casa, o encanto acaba, acaba o sexo, acaba a parceria, acaba a amizade. Mas como assim? Por que isso acaba, né? A Ana Paula sabe muito bem disso aí, que inúmeras vezes eu sentava, a gente conversava, né? Eu falava assim, por que quando a gente casou, por exemplo, quando a gente se conheceu, era aquela loucura de paixão e de repente chega um tempo específico que aquilo muda. E olha que a nossa vida nunca foi ruim, muito pelo contrário, sempre foi muito boa. Só que mudou. Eu não me conformava, porque eu olho a vida e eu falo assim, como é que faz para eu aproveitar o máximo da vida fazendo a coisa certa, né? E tem como fazer. Então, essa noção de você olhar as pessoas ao seu redor, ver tudo de ruim que elas passam e achar que você vai viver tudo ruim também, é uma noção de certo modo, não quebrar a cabeça para pensar, por que será que todo mundo tem que viver a mesma coisa? Não é assim que funciona, você pode ser diferente. E ao olhar a Ana Paula, quando eu a conheci, ela é 2 anos mais nova que eu, então você tinha 21 anos, né? Estava no seu primeiro emprego formal, no sentido de que ela passou no serviço público, né? Antes ela já tinha feito um monte de atividades, ela já era proativa e tal, e eu olhei aquela pessoa e falei assim, nossa, que mulher inteligente, né? E eu olhei a Ana Paula e falei assim, como é que pode agora eu, meio burrinho, ficar do lado de uma mulher dessa? E o que eu fiz? Eu passei a estudar. Então, o que quer dizer? Eu falei, cara, eu tenho que olhar. E dentro da Ana também tinham pontos na época que eu falava assim, cara, esses pontos não estão no lugar certo, né? E eu falava, não, isso aqui, por exemplo, essa ideia da louça. Ah, Natan, você fez com essa intenção? Não, eu nem percebi, pra falar a verdade. Eu só cheguei lá e fiz, beleza. Mas é porque eu já estava acostumado a fazer isso, né? Já trabalhava há muito tempo e tal, e assim, já me dedicava muito às coisas que eu tinha que fazer mesmo. Eu não fugia das responsabilidades, então eu olhei aquela situação e falei assim, cara, Natan, mas aquilo ali te incomodou? É claro que incomodou. É muito óbvio que você chega em casa,
casa e olha uma louça suja, você incomoda. Mas existe aquela pessoa que cria um movimento para reclamar. Graças a Deus, naquela etapa, eu já não tinha esse movimento de reclamar. Eu não precisava me segurar. Talvez você que queira começar a fazer isso agora, você vai ter que se segurar por muitas vezes. Eu não. Eu olhava aquilo e falava, cara, isso aqui tá errado. Como é que eu vou resolver? Não sei como é que eu vou resolver. Então deixa eu fazer. E faço, né? E faça sempre com um sorriso no rosto. Então essa ideia de olhar para o outro e se nivelar para aquilo que ele tem de bom, faz com que você melhore. E se o outro vai melhorar ou não, é outra história, né? Eu acho que assim, é legal quando você consegue essa sintonia que eu e a Ana temos. Mas a realidade de cada casal é diferente. Às vezes vocês não começaram como eu e ela começamos. Tem gente que começou melhor, mas tem gente que começou muito ruim. Tem gente que já vai estar em crise no casamento agora. E aí, você vai pensar que o outro vai ter a mesma atitude que eu e a Ana juntos? Não, não vai. Mas você precisa fazer aquilo que está no seu controle, ser melhor de qualquer maneira. Se no outro você não consegue enxergar nada melhor, se espelhe, por exemplo, fora. Se espelhe na Ana Paula, se espelhe em outra influência, se espelhe em um livro. Vai estudar, vai fazer. Porque você se tornando melhor, você vai ter mais ferramentas para conseguir resolver os problemas da sua própria vida, que inclui também resolver o seu casamento, resolver suas relações com seus pais, né? Então eu acho que essa ideia, que é a melhoria contínua, né? E especialmente ficar atento à pioria contínua, né? E mais uma outra coisa, só porque eu já começo a falar, eu falo muito. Mas assim, tome cuidado com as explicações que as pessoas te dão, que estão certas, que têm razão, mas te levam para um caminho ruim. Porque o maior problema que nós temos hoje é um excesso de cientificismo, um excesso de explicações. Só que aquelas explicações, quando você vê em resumo, elas te levam para um lugar ruim. Por exemplo, se alguém te falar assim, olha, você tem que ser compreensiva com o seu marido, ainda que ele seja a pior pessoa do mundo. Aí você olha e fala assim, não, tudo bem, já que eu tenho que ser compreensiva, aquela explicação robusta, tem lógica, eu simplesmente paro e fico suportando aquilo. Esse é o caminho? Não, não é esse o caminho, né? Mas e se alguém te apresenta, por exemplo, não, calma aí, ó, você precisa ser compreensiva, mas o seu objetivo na compreensão é resolver esse problema para sair dessa situação onde você está hoje e ir para outra. Você fala assim, pô, agora essa explicação também tem lógica, só que essa te leva a outro ponto. Então, avalie as coisas que as pessoas explicam na internet, nos livros, desde que essas coisas te coloquem num ponto onde você pode estar, né? E para provar que você pode estar, basta você olhar qualquer ser humano, porque todos nós somos seres humanos, temos as mesmas capacidades, entre aspas, claro, cada um vai ter um desenvolvimento intelectual diferente, mas quando a gente fala de relacionamento, você não é limitado a viver nessa situação. Então, tome cuidado com aquilo que as pessoas te expliquem, que tem muita lógica, e que te leva para o caminho ruim, porque isso não vai te trazer nada de bom. E como a gente está falando de escolher a pessoa certa para casar, né? Vamos pensar também nas pessoas que ainda não se casaram, porque tem, claro, essa parcela que já se casou e está tentando organizar o casamento, que é muita gente também. Mas pensando nas pessoas que ainda não encontraram a pessoa certa, eu acho que tudo que a gente conversou aqui se resume em melhoria pessoal, né? Você tem que se tornar uma boa pessoa, você tem que ter menos esforços olhando o currículo do outro e mais esforço construindo o seu próprio currículo, né? Porque acho que dessa forma você está agindo no que você tem controle. Então, eu estou me tornando uma pessoa inteligente, estudiosa, divertida, agradável. Eu posso focar energia nessas coisas porque elas estão 100% sob meu controle. E aí, ao me tornar essa pessoa, inevitavelmente eu vou ter ao meu redor pessoas compatíveis com aquilo, né? É muito difícil você se tornar uma pessoa melhor e você ter orbitando ao seu redor pessoas que são muito diferentes, muito ruins, né? Geralmente, ainda que seja uma pessoa ruim, ela vai querer se elevar, ela vai pegar suas características boas. Então, acho que uma dica legal é essa, né? Fortaleça a sua própria personalidade, a sua própria história, a sua própria biografia. Para que dessa forma você não só possa atrair pessoas legais, mas que também pessoas que você inspire. Às vezes você gosta de uma pessoa que, por exemplo, como você falou, você não era tão estudioso. Então, se para mim fosse o valor, né, a pessoa ser estudiosa, eu vou me relacionar com quem foi estudioso. Não, eu sou uma pessoa estudiosa, eu sempre fui minha vida toda e eu acabei atraindo você para essa atmosfera. Mas eu vi em você outros pontos que eram deficiências em mim, né? Como essa sua capacidade de olhar para tudo e ver solução e não ver problema, né? Eu acho que nesses 11 anos eu nunca vi você diante de um problema. Parece que a coisa ruim acontece, você olha para ela e fala assim, tá, eu vou resolver isso aqui. Como é que eu vou resolver? E já eu sempre fui mais conformada. Então, eu fui mudando isso ao longo dos anos, justamente por essa influência. Então, a sua personalidade, os pontos fortes de quem você era, acabaram me emergindo também em pontos muito semelhantes. Mas vamos para a segunda pergunta, senão a gente não vai terminar hoje. Vamos lá. Vou colar aqui de novo. A gente tem até que horas aqui?
Eu sei que a gente corta daqui a pouco isso aí. Vamos lá. Tá. A segunda foi uma frase que a gente ouve muito, né? Um desses clichês que as pessoas acabam adotando como verdade, sem nunca parar muito para refletir sobre isso. Que é: você só sabe o que é amor quando tem filhos. Você, senhor Natan, tem 4 filhos. Você se casou em 2014 e teve a sua primeira filha em 2016. E aí, você só soube o que era amor quando nasceu sua filha? Cara, isso aqui chega a me dar uma dor de cabeça de falar sobre isso. Não, eu não soube o que era amor quando eu conheci a Lara. De forma nenhuma, em nenhuma hipótese. Porque eu tinha a Ana na minha frente, né? Mas isso é uma bizarrice que toda vez que eu escuto, eu escrevi junto com a Ana isso aqui, mas toda vez que eu escuto me deixa meio maluco. Porque no mundo de hoje, que eu falei, o excesso de explicações distanciou a gente de verdades que a gente consegue tocar. Então fez com que a gente olhasse muitas explicações e na hora que a gente olha para o mundo real e fala, como é que eu faço isso? Parece que aquilo ali não se encaixa. Aí você fica falando assim, poxa, eu vi, mas parece que aqui na minha vida não serve, nunca serve. Mas é porque coisas sem sentido nunca vão servir numa vida normal, né? Porque a sua vida, queira você ou não, ela tem sentido. Você está aqui na Terra e você é um ser vivo, você é um ser pensante, você vai tomar ações. Então, dar sentido à sua vida ou não, a única coisa que vai acontecer é que ela vai estar com sentido perdido ou vai estar com sentido orientado, vamos dizer assim, né? Então, é assim. Amor, deixa eu olhar. Pô, Natan, é verdade? Não, não é. Mas por que não é verdade? Cara, primeira coisa, seu cônjuge em primeiro lugar. Mas por que diabos é meu cônjuge em primeiro lugar? Né? Como eu falei, eu sou muito lógico, eu quero entender as coisas, né? Veja bem, no mundo de hoje, eu nem escrevi isso que eu vou falar pra vocês, eu tô até preocupado com o tempo, mas vamos lá. No mundo de hoje, existe uma teoria muito difundida por aí que fala dos 3 amores. Eros, Filis e o amor... Ágape, esse aí, amor de Deus, né? E aí tem várias formas, a mitologia grega, ela tem várias histórias para falar sobre o mesmo tema. Então, por exemplo, sobre o Eros, né? Você tem pelo menos 3 histórias que eu já ouvi sobre o Eros. Cada uma quer dizer uma coisa diferente. Mas a mitologia grega, do que eu vi sobre isso até hoje, ela foi criada para representar questões e para ensinar. É mais um método de ensino do que propriamente uma coisa específica estudada na realidade em si. Então, o que acontece? Nessa mistura, perdeu-se o sentimento de amor real. O que é o amor real que eu falo? O amor humano. Natan, mas esse amor humano não é o amor ágape, né? É o ágape, não é isso? É o ágape filis. É o Filos, ágape. É o Filos, exatamente. Não, ágape, exatamente, porque o Filos é da amizade, né? É o querer estar perto, né? Enfim, vamos pensar o seguinte, finge que não existe nenhum desses amores e que você resolveu, como ser humano, falar assim, qual que é o sentimento mais nobre que eu posso sentir por alguém, tá? Concorda comigo que verificar você como humano e olhar assim, qual que é o sentimento mais nobre que eu posso sentir por um ser humano? E ao olhar isso, o sentimento mais nobre que eu posso sentir, por exemplo, no ser humano é querer o bem do outro independente do meu. Ou seja, ainda que seja o meu bem ou não, eu quero o bem do outro. Esse amor, ele precisa ser transferido em ações. Mas ele é também um sentimento, porque ele é um movimento interno. Ele é uma coisa que treme o seu coração, tá? Eu fico até meio pulando na cadeira para falar sobre isso. Logo, o amor, ele tem muito mais a ver com uma escolha do que por um sentimento. Afinal, se eu falar para Ana que eu amo a Ana Paula e começo a fazer um monte de coisa errada, ainda que eu fale para ela que eu amo, que eu a amo, se eu estou fazendo tudo errado, é óbvio que eu não estou amando ela, né? Então, esse sentimento interno, essa ânsia, esse ímpeto, esse frio na barriga, tem que realmente querer o bem do outro, independente do seu. Partindo por esse princípio, eu resolvi escolher a Ana para casar comigo e ela aceitou, né? E eu falei assim, cara, eu quero essa mulher, eu quero o bem dela, independente do meu. Não importa isso.
Ou seja, Natan, mas eu gosto de trazer algumas questões, porque às vezes o pessoal fica falando, mas nesse caso, esse caso, mas outro caso é outro caso. Tá. Suponha que a Ana Paula, por exemplo, resolve me largar. É impossível isso acontecer, eu acho, mas suponha que elas vão me largar. No meu movimento, dentro do meu coração, eu vou, a cada derrota que ela tiver, a cada problema que ela tiver na vida, eu vou ficar feliz ou eu vou ficar triste? Se eu vou ficar feliz, é muito óbvio que eu só fico feliz quando ela está comigo. Ou seja, eu só fico feliz quando ela me faz bem. Se eu só fico feliz quando ela me faz bem, eu estou amando ela ou a mim? Entende que interessante? Pensa nesse modo lá na frente para vocês entenderem a diferença. Natan, e um filho? Um filho, quando ele nasce, qual o movimento que acontece? Eu preciso cuidar dele, né? Eu preciso dar alimento, eu preciso dar onde dormir, eu preciso dar banho, eu preciso dar remédio, eu preciso fazer um monte de coisa. E essa dedicação faz com que você ganhe mais proximidade e você não queira que aquilo ali dê errado. Então, por exemplo, um filho de uma mãe, infelizmente, que às vezes ele está preso. Essa mãe, às vezes, ela tá brava com a situação, ela não queria que o filho estivesse naquela situação. Mas, cara, parece que se o filho falar para a mãe, eu vou mudar de vida, o coração dela enche de... Nossa, ela quer que aconteça, né? Aquilo ali é um movimento interno, isso é amor, né? E esse movimento interno, ele precisa acontecer também com o seu cônjuge. Você tem que olhá-lo e falar assim, cara, eu vou dar a vida, não é morrer pela pessoa, porque morrer é só uma das etapas de dar a vida, né? Porque morrer qualquer pessoa, a gente fala, morrer é fácil, né? Você tá num momento lá, uma situação difícil, um assalto, você entra na frente e morre, isso é fácil. Eu vou dar a vida, eu vou dar o dia a dia por essa pessoa. Dedique-se ao seu cônjuge, mais do que você se dedicaria por um filho, que você vai ver o que vai acontecer com o seu amor para com o seu cônjuge. Então, basicamente, se você casa buscando o seu bem-estar, casa para que você esteja bem consigo ali e esteja satisfazendo os seus desejos, é muito óbvio quem está do seu lado, por mais que você fale que ama, você não ama coisa nenhuma. Agora, quando você casa para entregar o seu melhor ali dentro, para você servir a pessoa... Teve um curso que eu fui que a gente falava assim, venha para cá para trazer o seu melhor vinho, aquilo que melhor tem dentro de você. Quando você casa para isso, você cria essa dedicação, o seu movimento será de amar o seu cônjuge tanto quanto um filho. Natan, mas amor de filho é diferente de amor de esposa, porque o amor de esposa é o amor X. Gente, larga a mão disso. A diferença é que assim, pela minha filha e pelo meu filho, eu darei a vida até algum certo tempo, daqui a pouco eles vão ter a vida deles. Pela minha esposa, eu darei a vida diariamente até quando eu morrer. Então não tem comparação eu falar que eu amo mais um filho do que um cônjuge, porque são grandezas completamente diferentes. E pelo cônjuge, tem que ser muito maior. Para pensar na lógica da questão, pô. Né? O seu filho, ele vai construir a família dele, e para que ele seja casado, feliz, realizado e cuide de você quando mais velho, ele vai precisar primeiro aprender a servir a sua esposa ou o seu marido. Ele vai precisar primeiro aprender a servir as pessoas, para que ele olhe para trás e fale assim, eu amo a minha mãe, é óbvio que eu amo a minha mãe, só que agora, no momento que ela precisa... eu tenho responsabilidade, eu aprendi a servir, eu aprendi a cuidar, e agora eu vou cuidar da minha mãe. Agora, um filho ou uma filha que casou uma vez, casou 2 vezes, casou 3 vezes, ele ou ela casam sempre para estarem felizes, ou seja, de alegria, para estarem naquele momento bonitinho. Daqui a pouco alguém fez alguma coisa que não está legal, a pessoa separa. Essa pessoa só está acostumada a estar em lugares onde tem o seu próprio bem-estar. E isso é um antônimo de amor, né? E não menos importante, esse amor de importar-se com o outro, ele não tem como ser finito. Entende? Se eu olho para Ana e existe um movimento comigo, que eu me importo com ela, se eu tiver coragem de falar que a amo, e eu resolver falar para ela, ela resolve separar de mim. E eu falo, não, agora, Ana, eu não te amo mais. Significa que eu também nunca a amei.
Porque quando que a gente prova que a gente tem um amigo? Para pensar na sua vida. Por isso que eu falo, vamos pegar conceitos e vamos aplicar na realidade, né? Quando você fala que tem um amigo, aí quando que você prova que ele é seu amigo? É quando as coisas estão complicadas, não são? Não é, amor? Você está numa situação difícil, aí você fala assim, caraca, deixa eu ver quem está do meu lado. Aí você vê quem está do seu lado, concorda? Quando você prova que você ama alguém? Quando as coisas estão difíceis. Porque é muito fácil amar quando tá tudo legal, quando a gente tá tomando um vinho à noite, quando os filhos estão bem, quando tá tudo beleza. É muito fácil falar que ama assim. Agora, e quando o trem aperta? Né? Alguns sentimentos nobres como esse, né? E inclusive é um outro ponto interessante que eu não sei nem se eu anotei aqui, mas eu preciso falar para vocês. Filho não ama vocês, pais. Filho não tem capacidade ainda, intelecto para amar alguém. Ele precisa dos pais. Um bebezinho ou uma criança de 3, 4, 5 anos que fala que te ama, isso definitivamente não tem nada a ver com amor. Ele está replicando aquilo que ele enxerga no mundo. É bonito ver um filho que te fala que te ama, é fofo, é legal isso. Mas o amor é um sentimento sofisticado. Quando a gente fala que um filho ama a gente, você está se igualando ao seu filho no quesito inteligência, ou seu filho ele é o hiperinteligentão do planeta. E pode existir pessoas assim, que tenham essa maturidade, né? Porque o amor é um sentimento sofisticado, precisa ser entendido e treinado, né? Agora, quando você entende isso de verdade, né, é outra história, porque na verdade acabou a confusão da vida, né? Não tem mais história. Pô, Natan, você só conhece o amor quando tem filho? Cara, não, absolutamente não. Eu conheci o amor quando eu virei homem e passei a amar meus pais. Quando eu tive noção disso, eu conheci o amor. Aí eu conheci o amorzão mesmo quando eu casei com a Ana. Porque ali agora era outra história, não existia vínculo sanguíneo, não existia nada. Existia somente algumas coisas bagunçando tudo, que é a ideia da paixão, é a ideia do companheirismo, da cumplicidade, isso tudo bagunça a nossa cabeça. Por quê? Porque te faz achar coisas que não são bem assim, né? E ali, a partir dali, eu fui exercitar essa ideia de amor, né? Eu fui aprendendo, nem lembro com quem que eu fui aprendendo, mas várias pessoas passaram no meu caminho, alguns livros passaram no meu caminho, para que eu fosse entender sobre isso, né? Para que quando eu pudesse falar, Ana Paula, eu te amo e para sempre mesmo. Né? Não tem possibilidade de não amá-la, né? Agora, às vezes a gente confunde amor com... aí tem até a ideia da prateleira dos sentimentos, né, que eu falo. Mas você confunde amor com paixão, com tesão, com amizade, com companheirismo, né? Então, assim... amor, o que você... Porque se eu continuar falando, pessoal, dá pra gente falar 25 horas sobre esse tema. E é muitíssimo importante. Então, eu falo assim, vou resumir um pouco, porque... É muito bacana olhar a vida sobre coisas que a gente consegue tocar, né? O que você... Fala aí, minha gata, porque não sei senão se sobrou eu não... ainda alguma coisa pra eu falar, que você roubou minhas falas. Não, tô brincando. Eu acho que a principal confusão acontece da parte das mães. Porque quando um filho nasce, a gente tem uma dedicação extrema, né? Por conta da necessidade de cuidados que aquele filho tem. Mas se a gente parar pra pensar, aquele filho só existiu porque existiu antes daquele casal. Né? E uma vez que aquele casal foi quem deu a origem àquele filho, ele que precisa ser cuidado. Porque se eu tiver uma ruptura, eu vou prejudicar também esse filho que eu tô falando que eu amo. Então não faz sentido algum a gente posicionar as coisas dessa forma, colocando o amor com os filhos em primeiro lugar. Não tem como. Porque ele derivou de um amor entre esses pais. Ainda que, não, mas eu não amava. Não interessa, vocês se juntaram e geraram uma vida, né? Então aquilo ali vem em primeiro lugar. E existe também uma confusão em relação aos tipos de amor, que, de fato, amor é uma coisa só. Mas, por exemplo, o amor conjugal entre duas pessoas, ele é exclusivo, porque ele precisa de uma doação. Já o amor, vou falar no meu caso, maternal, ele é compartilhado. Eu tenho 4 filhos, eu amo a todos. Eu posso dividir esse amor, que não há problema algum. Os meus filhos não precisam da minha doação total. Eles precisam do meu cuidado, eles precisam do meu carinho, eles precisam do meu zelo. Mas eles não vão formar comigo uma nova vida. Pelo contrário, como você bem colocou, eles têm prazo de validade. Então, eles estão lá em casa, eles vão estar por um tempo. Daqui a pouco eles vão, se Deus quiser, seguir a vida deles. E se eles veem na nossa casa esse exemplo, essa referência de o que é o amor conjugal, é isso que eles vão buscar, né? A gente tem um dos nossos filhos que fala que quer casar, já tem vários planos. Por quê?
Ele vê lá em casa como que funciona. E quando eles perguntam, papai, quem que você ama mais? Você sempre responde, eu amo mais a mamãe. Então, eles têm muito claro na cabeça deles essa ordem. Isso significa que a gente não ame os nossos filhos? Muito pelo contrário, né? Significa apenas que a gente sabe a ordem de cada coisa. E essa estabilidade, esse posicionamento correto das coisas é um dos elementos mais importantes da educação dos filhos, né? Não é o tema de hoje, mas é muito importante a gente não perder isso de vista, que o amor conjugal, ele é a base de tudo. E o amor é, como você falou, é doação, é ação. Muita gente me manda perguntas, né, no Instagram, falando assim, eu amo meu namorado, mas mas a mãe dele se mexe nas nossas coisas. Cara, você não entendeu nada, eu sinto te informar, você não entendeu muita coisa. Porque o amor é outra coisa. O amor é um movimento voluntário de doação. Por isso a importância da gente separar, né? Quando nasce um filho, eu preciso atender aqueles chamados. Não é exatamente voluntário, né? Eu tenho um vínculo de obrigação, porque se eu não fizer, a criança morre. Se eu não for lá dar mamar, ela vai morrer de fome. Se eu não for lá trocar, ela vai ficar suja. Então, existe um movimento de obrigação que sustenta esse sentimento que eu estou nutrindo por essa criança. Agora, o meu cônjuge não é totalmente voluntário. Eu livremente decidi te amar. Inclusive, né, pro matrimônio ser válido, a decisão tem que ser livre, né? O padre fala lá, você, de livre e espontânea vontade, se compromete com isso aqui. Então, você tem que ter esse elemento. A faculdade humana que você utiliza é a vontade. Você quer aquilo. E uma vez que você quer aquilo, não faz sentido você posicionar isso abaixo de nada dentro da sua hierarquia de sentimentos. Então, é uma doação total de alguém que escolheu fazer aquilo ali, ninguém te obrigou, porque se alguém te obrigou, não tá valendo. Então, você tem que cuidar disso em primeiro lugar. E eu vejo que isso é a causa de muitos divórcios, né? Tem uma estatística que fala que depois do nascimento do primeiro filho, antes dele completar 1 ano de idade, não sei quantos mil casais se separam aí. Por quê? Por essa bagunça que acontece, tanto da parte a mãe se doando demais, o pai não entendendo também muitas vezes essa nova dinâmica, porque essa frase que você falou, o amor você conhece de verdade nas dificuldades. É o pai, nesse momento, que chega um novo filho e bagunça a dinâmica que o casal está acostumado, ele precisa ter também esse olhar de falar, bom, como eu vou ajudar a que as coisas voltem no lugar o mais rápido possível? Não é só cobrar também da mãe, né? Que, você tem que me dar atenção, você tem que me dar... Ele precisa ser esse suporte que faz a movimentação das peças no tabuleiro para ganhar o jogo. Porque quanto mais pressão ele coloca numa pessoa que está naquele momento de instabilidade, mais difícil vai ser resolver o problema. Porque o amor também tem muito essa característica de nunca tá na mesma intensidade do outro. Intensidade não, nunca tá na mesma vibe do outro, vamos dizer assim, né? Então, se eu estou num período mais difícil, eu estou, trabalhando com problemas, e às vezes eu tô menos educada do que de costume, eu tô mais nervosa do que de costume, o seu papel dentro dessa atmosfera de amor é fazer o contrapeso disso. Né? Você não pode me oferecer o que eu tô te dando. Aí vem aquela questão que a gente sempre fala da reciprocidade ser uma merda, né? Se você só me der o que eu te dou, o dia que eu estiver tendo pouco a te oferecer, você vai me dar menos ainda. E aí a gente vai cada vez mais reduzindo essa quantidade. Então, o amor pressupõe isso também. Você fazer às vezes quando o seu parceiro não puder. Você assumir o controle quando você tiver condições e vice-versa. Quando você estiver mais fragilizado também, o outro tem essa responsabilidade, né? Tá dentro desse pacote, digamos assim. Bom, não sei se temos tempo, talvez temos alguns minutos. Para a última pergunta. Qual que é o nome? Pode seguir 10 minutinhos? Pode? Tá. Mas assim, se a gente quiser seguir mais, já tem agenda ou não dá? Aí a gente já fechou uma próxima agenda na sequência. Tá bom, beleza, fechou. Bom, então vamos lá. Na verdade, não é uma pergunta, mas eu acho que é a síntese de tudo, né? Como construir uma família assim, mantendo o casamento incrível? Para finalizar o nosso primeiro episódio. E aí, como que você constrói uma família e mantém o casamento incrível? O que eu anotei aqui para falar para vocês? Eu acho que assim, aqui eu anotei serviço, resolva problemas e esforce, e o esforço fortalece. O que eu vejo assim, né? Eu foco muito no que eu posso fazer que está no meu controle, né? Então, vamos pensar o seguinte. Durante um casamento com 4 filhos, a gente está falando de 4 gestações, está falando de 4 bebezinhos novos que chegaram lá, está falando de problemas que surgem ao longo do caminho, desenvolvimento profissional, vamos pensar assim, coisas que deram certo profissionalmente, coisas que não deram, mudanças de pessoas, mudança de mentalidade, enfim, várias coisas envolvidas nisso aí tudo. Diante disso aí, a ideia do serviço, tá? Ela faz com que você olhe o outro e fala, como que eu posso ajudá-lo, né? Então, vamos pensar o seguinte, igual a Ana Paula deu um exemplo aí. Ela tem
quando ela tá, né, quando ela tem bebê, né? Enfim, chega um bebezinho novo lá em casa, ela tá de resguardo, aquele bebezinho tá demandando dela o dia inteiro, é aquela confusão de sentimentos ali, hormônios femininos, enfim, né? Então, o que acontece? Qual que é o papel do pai? Cara, o papel do pai é olhar aquela situação e falar assim, bichão, se eu tivesse no lugar dela, o que eu tava fazendo? Né? E suponha que você seja o bonitão que fale, ou então você seja a bonitona, que sempre olha para a tarefa do outro e fala, se fosse eu, faria diferente. Mas quando eu tô falando, se eu tivesse no lugar dela, é assim, ó, se eu tivesse no lugar dela, com a cabeça dela, o que eu estaria fazendo? Né? É muito óbvio que você não pode ser arrogante a ponto de saber o que se passa na cabeça do outro, porque você nunca vai saber exatamente o que está na cabeça, eu nunca vou saber o que está na cabeça da minha esposa. Mas o que eu posso saber é, cara, olha a situação que ela tá, né? Ela tá mais nervosa, tá mais delicada, por exemplo, tá mais, tá um pouco impaciente, tá sem dormir. Diante disso, como que eu posso ajudar? Né? Não atrapalhe, né? Essa é a hora que eu falo assim, o marido ele não tem que ficar atrás de sexo, ele não tem que estar atrás de, cara, de reclamar das coisas, vai lá e faz, vai lá e ajuda, vai lá e faz alguma coisa, né? Não perturba o juízo de ninguém, não enche o saco, né? Não vem com seus trabalhos aqui querer falar alguma coisa, porque hoje em dia é comum um homem de verdade, né, ter os seus problemas na rua e chegar em casa e não querer despejar em ninguém. Mas hoje, essa galera diferente, mais sensível aí, às vezes o cara quer chegar em casa e quer que a esposa escute ele, quer que ele fique desabafando sobre o seu trabalho. Porra, né, pelo amor de Deus. Se você é essa pessoa, quando a sua mulher tiver um neném ou quando ela estiver num edifício, não faça isso. Né? Se você já tem essa dinâmica familiar e tudo funciona, mas quando ela estiver precisando, e ela não vai te falar que está precisando às vezes, ela vai estar só simplesmente de mau humor, ela vai estar chateada, você vai servir. Né? Natan, significa que eu tenho que servir a vida inteira e nunca resolver? Vem aqui o segundo problema, eu coloquei assim, ó, resolva problemas. Né? Mas resolver problemas é diferente de reclamar. Resolver problemas é diferente de não ajudar. Por exemplo, se eu acho que a Ana Paula está tendo alguma atitude errada, eu vou me reunir com ela e vou falar, cara, ó, isso aqui eu acho que tá errado, precisamos resolver. O que está acontecendo? Posso ajudar em alguma coisa? Eu estou colaborando para que isso aconteça? Né? E aí vem um outro ponto interessante. Resolver problemas não é criar mais problemas. Então eu e a Ana, a gente tem um sério costume que eu acho engraçado. A gente faz reuniões semanais e todas as vezes que a gente conversou sobre nosso relacionamento, a gente sai de lá juntinho, todo amores, na mesma hora. Né? Porque quando eu me reúno com a Ana para tratar algum problema, eu não reúno para criticá-la, para reclamar daquilo que ela fez. Eu trato normalmente da seguinte forma, eu falei, amor, cara, a gente tem essa situação aqui, eu tô achando estranho, o que está acontecendo, precisamos fazer alguma coisa, eu estou colaborando para que isso aconteça, me fala um pouquinho. E muitas vezes ela fala assim, não amor, isso aqui é simplesmente coisa que, cara, eu não pensei nisso, mas eu vou ficar de olho nisso, vamos resolver, entende? Por quê? Porque quando eu vou conversar com ela, eu vou para resolver o problema. E se eu vou para resolver o problema, eu sei que sair jogando pedra não vai resolver problema nenhum, só vai colocar ela para baixo, né? Eu vou para resolver o problema. Qual que é a melhor estratégia? Cara, seja sincero, fale a verdade e busque de fato compreender, né? Eu acho que dentro de um casamento, resolver problemas é isso. Você tem que arrumar a porta, você tem que arrumar o ar-condicionado se for necessário, você tem que arrumar o portão, você tem que, fazer as coisas, tudo bem, mas isso não é resolver problema. Os problemas de um relacionamento não estão aí. Os problemas de um relacionamento estão no alinhamento, né? Estão nas coisas que a gente conversa um com o outro e no dia a dia familiar, né? Que vai gerando aquela sintonia, aquela confiança. A Ana Paula, por exemplo, recentemente, né? Ela foi fazendo vários vídeos na internet e eu tenho uma maneira muito direta e bruta de criticar as coisas. Aí daqui a pouco ela fez um vídeo lá que ela deu um exemplo meio estranho e eu falei assim, nossa, esse exemplo ficou ruim para dar com pau. E aquilo ali chateou ela. Aí ela falou assim, aí a gente conversando, ela estava falando sobre isso, eu falei, pô, é verdade, né? Ela falou assim, pô, você tem que ser mais delicado comigo, né? Eu não sou qualquer pessoa e eu não sei ouvir as críticas desse jeito. E ela tá certa. Então a gente não tem que ficar discutindo. Eu podia ficar justificando para ela, amor, mas é porque eu sou assim, nasci assim. Pô, eu não sou uma pedra, cara. Entendeu? Eu tenho um intelecto, eu tenho a faculdade de decidir aquilo que eu quero ou não quero fazer. Se aquilo fez, por exemplo, mal ou que de algum modo não fez bem, não tem o menor sentido de eu ficar fazendo coisas que não façam bem a minha mulher, uma vez que aquilo ali não vai mudar em nada na minha vida, né? E por último, o que eu anotei aqui é o esforço fortalece, que aí é muito interessante que a gente fala, as pessoas falam muito no Instagram. Nossa, você está se desgastando, como é que é o nome da palavra lá? Sobrecarregada. É sobrecarregada, né? Se você parar pra pensar, cara,
a ideia da musculação, né? Vamos pensar assim, musculação. Pô, quanto mais você força, mais forte você fica, né? Tá? Eu não tô forçando muito, estão vendo aí, né? Mas enfim, quanto mais você força, mais forte fica. Por que mais forte? Porque você fica... você consegue superar aquele obstáculo e outra vez que ele te aparece, você supera facilmente, né? É a mesma coisa, por exemplo, cuidar de 4 filhos. Porra, não tem dificuldade mais em fazer isso, né? Ah, se eu tiver que, por exemplo, conversar com a minha esposa e resolver problemas, não tem mais dificuldade, já fizemos isso tantas vezes, né? Se tiver que gravar mais um episódio do podcast. Agora ficou mais fácil, mas eu fui o primeiro. Então, o que acontece? A ideia do esforço, se esforce o máximo que puder e vá elevando o seu nível. Quando a Ana Paula está lá, trabalhando lá e fazendo aquele tanto de coisa que ela faz no dia, ela não está se sobrecarregando, ela está elevando o nível dela. Ela está falando o seguinte, cara, se hoje eu consigo carregar 50 pedras nas costas, eu vou carregar amanhã 50 pedras e metade de uma. Depois de amanhã, 51. Daqui a pouco, ela vai começar a carregar 50 barras de ouro, né? Barras de ouro em educação dos nossos filhos, que vão dar frutos, já dão frutos hoje. Barras de ouro em um relacionamento incrível quando nós tivermos com 50, 60 anos, aquela coisa maravilhosa de se ver. Barras de ouro em realização pessoal, onde a felicidade passa desde o seu fio do cabelo até o dedinho do pé, 24 horas por dia. Isso são coisas que são inestimáveis. A gente fala de barras de ouro, mas você não tem como quantificar, porque não tem dinheiro que compra, né? Barras de ouro financeiro, devido a tanto esforço e trabalho que é dedicado todos os dias. Quer dizer, tudo isso devido a colocar o peso para que quando viessem os frutos, a gente tivesse forte o suficiente para carregar. Então eu vejo que é isso aí. Meu amor, finaliza você agora o restante, porque senão eu vou falar. Eu já falei 9 minutos, sobrou 1 minuto para você. Obrigada por esse minuto. Não, mas foi muito valioso. De fato, essa questão do esforço, acho que é uma coisa que pega as pessoas também, né? A gente vive uma sociedade e um tempo que cultua a preguiça, que tudo é para descansar, que a gente tem que ter o amor próprio é sinônimo de, sei lá, de ócio. Então, eu entendo o espanto das pessoas, né? Quando elas veem uma situação como a que a gente compartilha da nossa vida, que tem muito esforço, tem muito trabalho, é uma loucura, é menino para um lado, carrega coisa para o outro. E eu narro as coisas na velocidade que elas acontecem mesmo, né, no Instagram. Porque é esse corre, é essa vida. Mas, como eu disse, nem sempre foi assim, foi uma construção. E as pessoas precisam entender que isso é acessível para todo mundo, mas que precisa de se esforçar. Esses dias eu coloquei uma frase que é muito verdade. O casamento feliz existe. O que não existe é o casamento feliz sem esforço, né? Eu acho que essa frase resume bem. E é isso. Acho que finalizamos, né, o nosso primeiro episódio do podcast. E já tem tema pro próximo? Já tem tema pro próximo, vai ser 2 horas. E a gente vai fechar 2 horas, né, de conversa. Mas é isso. Meu amor, muito obrigada por você ter tirado um tempo na sua agenda, que não é nada fácil. Diferente do que as pessoas têm falado na internet. Eu vou te falar, ele nem queria, eu acho, que eu falasse sobre isso, mas eu não posso deixar de registrar a minha indignação quando eu leio os comentários das pessoas chamando você de tudo que é coisa, né? Mas, enfim, eu também entendo o lado delas. É difícil acreditar mesmo que uma pessoa tão maravilhosa exista. Todo dia eu fico me perguntando se é de verdade, mas é. Mas é isso, obrigada. Eu acho que o que você compartilhou aqui hoje vai ser de muita ajuda para muitas pessoas que vão assistir. Muitos casais vão se beneficiar disso. É uma mentalidade, você sabe que eu te admiro desde sempre, mas cada dia mais, né? Eu tenho me espantado com o seu crescimento. Quando eu acho que você já bateu no teto, você me mostra que não tem teto. Que eu acho que você vai crescer pra sempre, né? A gente vai estar bem velhinho lá, sem dente. Sem dente não, porque eu vou ficar uma velhinha super enxuta. Mas a gente vai estar lá bem velhinho, olhando pra trás e agradecendo por todo o nosso esforço, por todas as pedras que a gente carregou, por tudo que a gente viveu. E apesar disso, é tão leve, né? Eu acho que é legal falar isso também, porque às vezes a gente vai narrando as coisas pras pessoas, mostrando o que a gente faz, que a gente gosta, como se a gente estivesse, assim, fazendo aquele esforço comunal, aquele negócio, mas não é. Lá em casa é muito divertido, né? É gente, muito gostoso de viver. A gente veio tomando uma Heineken no carro antes de chegar aqui no podcast. Detran, se vocês estiverem assistindo esse podcast, isso, é brincadeira. A vida é sossegada, na verdade, é muito tranquilo até. Mas é isso, obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado de participar, né? E que venham aí mais episódios. Estou ansiosa já para os próximos. Te amo infinito. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Obrigada e até o próximo.